Olá, querido amigo, querida amiga. É uma alegria ter você ouvindo a Rádio CPT aqui nesta manhã. Este é o programa Crescendo em Cristo, que está aqui no ar, na minha, na nossa rádio. A rádio que é uma boa companhia para você, a Rádio Cristo para Todos. Eu sou o comunicador Edson Ronaldo Tressman, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui no estado do Paraná, no município bem pequeno chamado Querência do Norte. E para mim é uma alegria, desde aqui de Querência do Norte, estar me comunicando com você de várias regiões do nosso Brasil, até mesmo do mundo. E claro, é sempre uma honra e uma alegria ter você ouvindo, não apenas este programa, mas ouvindo a nossa rádio, a Rádio CPT. E no programa de hoje eu quero trazer para você a mensagem do texto de Marcos, capítulo 12. E ao estudar esse capítulo 12 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que algumas oportunidades que nós recebemos de Deus muitas vezes são oportunidades perdidas. Nós também vamos ver, com base nesse capítulo 12 do Evangelho de Marcos, que muitas vezes a religião perdeu a sua finalidade. E mesmo assim, o homem não aproveitando a oportunidade que Deus lhe dá, e mesmo que muitas vezes a religião perca a sua finalidade, Deus, ele executa os seus planos em prol do pecador que, devido à sua natureza pecaminosa, em muitas situações atrapalha os planos de Deus. Para iniciar, e antes da leitura dos 12 primeiros versículos, eu quero te lembrar uma coisa. Israel teve uma grande oportunidade. Israel foi escolhido por Deus para ser a luz para este mundo. Mas infelizmente Israel deixou de ser a luz para o mundo e em muitas situações até se tornou uma pedra de tropeço. É isso mesmo. Em outras situações também nós vemos que a religião do povo de Deus, que era enviada para proclamar as virtudes daquele que havia chamado o povo das trevas e os colocado na luz, era uma religião que havia se tornado apenas um meio de promoção pessoal e também do ego. Só por isso, eu digo que vai valer a pena os próximos minutos, onde nós vamos ler e também tentar entender as palavras registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, verso 1 até o 12, diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: Respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá? Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Querido amigo, querida amiga, essa parábola poderia se chamar, ela tem o título aqui em Marcos, de a parábola dos lavradores maus, mas ela poderia se chamar a parábola do amor rejeitado. A cena: Israel era privilegiado em ser o povo de Deus. Jesus agora está no templo. Um parênteses. Joséfo, historiador, ele escreveu que nesse templo herodiano havia uma figura da vinha gravada toda em ouro
dentro do templo. Dessa forma, nós podemos então destacar que Jesus ele linkou essa figura que as pessoas visualizavam ali toda gravada em ouro, com a vinha que de fato o povo de Deus, o povo de Israel era. E para todos os que atuavam no templo, ou para todo o povo de Deus que era a vinha do Senhor, que atuava na vinha do Senhor, Jesus transmite um recado muito especial. O povo era a vinha plantada por Deus. E essa vinha precisava frutificar para Deus, que era o dono da vinha. E por mais que ser vinha era graça do Senhor, o povo de Deus, infelizmente, preferiu não produzir frutos para o Senhor, mas para eles mesmos. Para eles mesmos. Um povo que não havia entendido que eles eram luz para os outros, se tornou um povo que passou a usurpar da graça de Deus para seu benefício pessoal. É como se Deus devesse favores para eles. Versículo 2 diz: no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Olha que interessante, Deus busca os frutos. Deus de fato busca todos os frutos dentro da sua vinha. Mas daí o que acontece? Versículo 3 até o 8, o evangelho diz que deliberadamente aqueles vinhateiros, aqueles trabalhadores, aqueles que estavam na vinha, infelizmente, eles ignoravam a Deus. Eles não produziam mais frutos para Deus. Mataram profetas e agora eles planejavam matar o Filho de Deus. Aí dos versos 9 até o 11 que nós já ouvimos, Deus ele diz que vai formar outro santuário. E nesse outro santuário, Jesus é a pedra angular, ou seja, aqui o próprio Jesus fala sobre os gentios serem implantados na vinha, serem enxertados na vinha. E aqui Jesus dá um recado muito especial. Jesus é a pedra angular, sem ele o edifício cai e não permanece de pé. Mas no versículo 12 nós temos a grande constatação. O povo permaneceu com o coração endurecido. E o povo planejou de fato matar o Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos que não se rejeita a Deus por ignorância. Não são os ignorantes que rejeitam a Deus. Líderes religiosos, pessoas que diziam compreender os planos de Deus, mas infelizmente o conhecimento dessas pessoas os afastou de Deus. Verso 13 até o 31. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Olha só, por um momento eles traçaram um plano, o plano de pegar Jesus em contradição. E daí então, eles querendo pegar Jesus em contradição, primeira coisa que acontece: herodianos e fariseus que não se bicavam estão juntos nisso. Para qualquer maldade, até os inimigos se aliam. É preciso fazer com que Jesus se contradiga. E para isso, eles se aproximam e perguntam com questão do tributo, a questão dos impostos. A isca foi lançada. Se Jesus respondesse sim, é lícito pagar impostos, ele estaria contentando os herodianos, amigos de Herodes, amigos do Estado, aqueles que favoreciam o Estado, e assim estaria se complicando com os fariseus. Mas se Jesus respondesse não, ele estaria contentando os fariseus que eram inimigos do Estado. Sim ou não? Jesus estaria encrencado. Mas o que nós vemos da boca de Jesus é uma resposta política.
E em dias de polarização política, ouvir uma resposta política parece não ser politicamente correto, não é verdade? Mas olha só o que acontece. O denário era o valor pago por uma diária de um trabalhador. E na moeda, de um lado, via-se a gravura do imperador, que era considerado o senhor. E do outro lado da moeda havia também uma inscrição que dizia Sumo Pontífice, ou único que liga a Deus. E com essa moeda na mão, Jesus então ele diz: o Estado é absoluto. O Estado tem poder e direito. Interessante. Jesus ele não sataniza o Estado, assim como os fariseus faziam. Jesus ele reconhece a legitimidade institucional do Estado e o dever que o cristão também tem de servir ao Estado. Querido amigo, querida amiga, aqui vale abrir um parênteses e dizer que nesse tempo de pandemia, no qual nós estamos vivendo, muitas pessoas elas dizem assim: mas vem cá, a igreja deveria se opor ao Estado e a igreja deveria reabrir os seus templos. Mas como cidadãos que nós somos, nós reconhecemos a legitimidade do Estado, por isso permanecemos com as portas fechadas. E Jesus, por outro lado, ele também faz uma exortação aos herodianos: não se esqueçam, do que é de Deus, é de Deus. Jesus, na verdade, aqui ele está fazendo uma ligação com a vinha na qual eles pertenciam. Se a moeda traz a marca do imperador e isso os obriga a servir o Estado, lembrem-se, vocês têm a marca do Criador. Vocês são a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, fariseus, paguem impostos e que isso seja testemunho. Herodianos, reconheçam a Deus. Observe que a pergunta é: devemos ou não devemos pagar impostos? E a resposta de Jesus é: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus ele fala aqui sobre uma devolução. O Estado tem o direito, mas Deus também tem o direito. Ofertar para Deus é pagar os nossos impostos. Ofertar para Deus é também contribuir com a nossa família, é também cuidar da família, e ofertar para Deus é cuidar também do templo, da igreja. Querido amigo, querida amiga, tendo superado esta questão política, nós temos a questão teológica, versículo 18. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher, na ressurreição, quando eles ressuscitarem. De qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. No Evangelho de Marcos, os saduceus eles aparecem somente aqui. Quem eram os saduceus? Era a alta cúpula da religião judaica. Eles também apoiavam os romanos na sua ingerência política ali na Palestina. E dessa forma os romanos favoreciam os saduceus, deixando com que eles administrassem o templo. Aí dessa forma, os saduceus instalaram a questão do câmbio para não receber dinheiro estrangeiro. Então instalaram um câmbio dentro do templo. Toda a mercadoria atravessava o pátio do templo, lugar destinado para os judeus, e transformaram todo o templo num verdadeiro comércio, num verdadeiro shopping a céu aberto. E por isso, por esse motivo, eles então, herodianos, estavam aliados a todos os romanos.
E agora eles se aliaram aos fariseus para pegarem Jesus em contradição. Por quê? Porque Jesus havia acabado de purificar o templo. Os saduceus eram um grupo religioso que negava a ressurreição e agora fazem uma pergunta hipotética, fundamentados na lei de Moisés, na lei do levirato. E Jesus denuncia a heresia deles, dizendo que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas a pergunta que precisa ser feita é: por que Jesus, então, ele diz que os saduceus não conheciam as Escrituras? Porque as Escrituras afirmam a respeito da ressurreição. E Jesus toma como base a própria lei de Moisés para afirmar para eles, porque eles davam ouvidos apenas à lei de Moisés. Querido amigo, querida amiga, agora no verso 28 nós temos um escriba que parece que não faz parte daquele grupo. Diz ali o texto: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. O que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Esse homem parecia que não fazia parte daquele plano maquiavélico. Mas ele ouviu Jesus e ficou com uma dúvida. O judaísmo tinha 613 preceitos da lei judaica. 365 preceitos eram negativos e 248 eram positivos. Entre os muitos não e os muitos sim, aquele escriba ficou em dúvida e quis saber de Jesus qual era o sim e o não de fato importante e necessário. E Jesus, ele inicia a sua resposta citando o Shema judaico, ou seja, um verso que todo israelita citava pela manhã e pela noite. Ali diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, Jesus ele começa citando esse Shema, dizendo assim: olha só, ouve o que o Senhor diz. E o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Aquele escriba compreendeu a resposta de Jesus e ele respondeu sabiamente de que, de fato, não há cristão, por mais sacrifícios e holocaustos que ele faça, não há cristão que não ame. O verdadeiro cristão é aquele que ama. E Jesus, então, vendo que os seus inimigos se afastaram, Jesus agora parte para o contra-ataque, como se diz. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus aqui faz uma pergunta fundamental: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus antecede Davi. Não fiquem agarrados a Davi, mas agarrem-se naquele que antecede o próprio Davi e que era senhor do próprio Davi. Agarrem-se a Cristo Jesus. Aí nós temos a censura de Jesus. E ao ensinar-lhe, dizia ele: guardai-vos os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus ele continua a ensinar as multidões e ao ensinar as multidões ele diz: guardai-vos dos escribas, não busquem se exibir, não faça como eles, ou seja, não use a sua piedade para ganhar dinheiro. As viúvas precisam deles para inventariar os seus bens quando seu esposo falece. Mas eles, por sua suposta piedade e por serem pessoas que por causa da religiosidade são pessoas de confiança,
As viúvas entregam tudo nas mãos deles e eles acabam usando isso para enganar muitas pessoas, para enganar muitas viúvas. E Jesus termina: assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus agora observa os adoradores. Jesus vê o bolso, a mão e o coração. A Bíblia fala muito de dinheiro. Ela fala mais de dinheiro do que fala de céu e de alegria. Por quê? Porque é um assunto sério. Muitas vezes o dinheiro se torna o Deus de muitas pessoas. Outras vezes o amor ao dinheiro tem tirado as pessoas da fé verdadeira, assim como havia feito com aquela vinha de Deus, assim como havia feito com muitos líderes religiosos naquela época. Querido amigo, querida amiga, Jesus, ele fala que quando nós ofertamos com o coração, na certeza de para quem nós estamos fazendo aquilo. Toda oferta, ela mostra a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querido amigo, querida amiga, foi uma alegria ter estudado esse capítulo com vocês. Peço desculpas porque a gente poderia abordar muito mais temas, mas o nosso tempo, de fato, é um tempo curto. E neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o estudo no texto de Marcos capítulo 13. Assista este e outros programas no nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe também este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto comigo. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.